Minha gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente, não é? Eu me transporto ao Leopoldo Machado. Eu imagino que eu estou lá, eu estou imaginando que todos os meus amigos queridos estão ouvindo o nosso papo, e eu acho que a diferença é que a gente não fica interagindo, não é? Há uma pergunta que a gente queira fazer. Mas enfim, meu coração está com vocês e a gente pede que nosso Senhor Jesus Cristo, com os Espíritos de luz, possa nesse momento nos dar a oportunidade de falarmos exatamente aquelas coisas que vão tocar o coração de cada um de vocês e o meu também, não é? Porque cada vez que a gente fala, a gente introduz a oportunidade de aprender, de evoluir, né? Então, o tema que eu escolhi hoje é o desafio da pandemia é uma chance de ascensão espiritual. Olha que interessante, né? Que estranho. Mas a gente vai tentar, no decorrer do nosso papo, introduzir algumas coisas, citando pessoas como Joana de Ângeles, como José Coelho, que tantas coisas tem nos ensinado durante esse tempo em que a gente necessita de estudar, de ler, né? E a gente vai começar o nosso papo agora, tá bem? Um grande abraço, sintam-se abraçados por mim, cada um de vocês, eu os amo demais, vocês são minha segunda família, vamos lá. Pois bem, nessa época de pandemia, não importa o espiritismo, o catolicismo, o budismo e qualquer uma outra escola religiosa, né? Não importa a crença. Em comum, nós temos a certeza de que nós temos uma ameaça grande, e essa ameaça é o Covid. Aí, na minha opinião, assim, eu acho que é uma chance de a gente olhar para a gente mesmo e para o coletivo. Aí eu começo numa frase de Paulo, em Coríntios 4:16. E ele diz assim, nas cartas: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova cada dia. Cada experiência, minha gente, nos deixa o valor de nos compreender e que tudo que acontece tem uma razão de ser, não é? De repente, a gente começa a entender a constatação da fragilidade física e que a vida de todos se vê ameaçada por um vírus, né, que prenuncia com a interrupção da jornada física. Faz pensar, por exemplo, em questões como é que o que é e como que eu tenho feito da minha vida, que possibilidades eu tenho de recuperar o tempo mal utilizado. Eu tenho me pegado nessas questões. Como tenho distribuído meu carinho e atenção aos que me cercam? Quais os valores que tenho e podem ser utilizados? De repente, não é, nós temos certeza absoluta de que somos peças importantes na vida do universo. E sentimos assim vibrar em nós, eu não sei se em vocês, aquela vontade de recuperar o tempo perdido. Aí eu fico pensando, a gente tem tempo porque a gente está vivo. E os que foram e não tiveram essa oportunidade, não é? Então é assim, a época de recomeçar. Eu penso que gravitar para a unidade divina é um grande objetivo da humanidade. E para alcançar isso, nós precisamos vivenciar a justiça, o amor e principalmente a ciência. E diante dos cataclismos físicos ou morais, né, que vão nos abalar, nós somos convidados à vida, pela vontade que a gente tem de nos elevarmos
pela atenção e solidariedade de nossos semelhantes. Assim, eu acho que a gente se torna mais suave, mais terno, tolerante e amigo. Aí, minha gente, eu acho assim que nesse ponto nós estaremos nos primeiros degraus da ascensão espiritual. Eu lendo um artigo de Joselma Coelho, aí ela vem destacar uma nota de Herculano Pires, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, no capítulo 15, se não me engano, item 9. Aí diz o seguinte: a Terra está sofrendo uma crise e um crescimento para se tornar um mundo maduro e, portanto, melhor. Ela vai dizer que as desordens atuais que tanto nos assustam são os prenúncios de uma nova ordem, né, que fará a Terra ser elevada na escala dos mundos. Para ela, na verdade, ela diz que a humanidade está aceleradamente distraída e vimos a vigência do orgulho e do egoísmo em todos os níveis, do individual e do coletivo. É mais ou menos isso que ela quer dizer. Diz também que nós estávamos assistindo ao desdobrar de males altamente virulentos que corroíam as sociedades, manifestações cruéis de preconceitos, atitudes de agressividade e de desrespeitos assim inenarráveis, sabe? Posturas de desamor, competições mesquinhas, desprezo aos princípios da boa convivência, mentira. Tudo isso refletindo na macroestrutura social. Com a chegada inesperada da pandemia nos assustando, nós fomos obrigados a parar e refletir. E forçadamente limitados, né, pelas paredes do lar, porque o lar virou para muitos um lugar de trabalho, a oportunidade de conviver, de reconhecer os nossos parentes, que até então nós tínhamos uma visão, e a partir dessa pandemia nós começamos a ver essas pessoas de outra forma, nossos filhos, a gente chegou perto deles, chegou perto do nosso pai, da nossa mãe, e às vezes coisas que nós vimos errado neles ou equivocados, nós começamos a ver de outra forma, de uma forma assim, que o nosso entendimento era certo e nós não víamos dessa forma. Ao contrário, nós também víamos pessoas que nós achávamos que eram o exemplo e dentro das quatro paredes, no Big Brother da oportunidade, nós vimos que essas pessoas não são perfeitas, como nós achávamos que seria, né? Eu acho que nós agora voltamos uns para os outros. Nem castigo, nem aviso ou ameaça, né? É simplesmente a consequência natural da aplicação da lei da causa e efeito, da lei de progresso, né? E de outras leis afins. Para quem tem fé, ou quem afirma não ter, segundo Joselma Coelho, né? Se enfatiza que a vida não teria sentido se não houvesse a conexão com o ser superior. Aí ela faz uma pergunta bem interessante, que eu anotei, praticamente decorei. Ela diz: qual é a vantagem, mais ou menos assim, qual é a vantagem ou importância teria vivermos uma vida de 30, 60, 70, 90 ou mais anos, lutar por conquistar recursos intelectuais, financeiros, sociais, para depois morrermos e acabar tudo? Quem teria feito e com qual objetivo as belezas naturais existentes no universo? E nessa reflexão, vamos nos deparar com Jesus, divino jardineiro de nossas almas. E pensando nas palavras de Joselma Coelho, vem aquela frase de Mateus, né, do capítulo 11, versículo 28 e 30, onde ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo,
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pela lógica da razão, muitos chegam à conclusão de que quem fez tantas coisas belas, úteis, profundas, de inigualável valor, por que deixaria por simples capricho, um vírus destruir tudo? Então, minha gente, a fé de quem falamos não é aquela que simplesmente me diz assim, que eu vou ser salvo, mas é aquela que me mostra que tudo tem uma razão de ser, se eu tiver que ser útil à vida, aos outros que dependem de mim, por hora, eu acho assim, que na minha opinião pessoal, eu vou ser poupada. É o que eu penso. Todo mundo, ou algumas pessoas vão pensar diferente, mas eu acho que tem pessoas aqui que vão ser tão úteis, ou estão sendo tão úteis nesse período, e as pessoas vão depender tanto delas, que elas de alguma forma vão ser poupadas. A gente viu um exemplo de médicos, de enfermeiros que ficaram assim, cara a cara com pessoas extremamente doentes, e essas pessoas não desencarnaram, Então, nesse momento, eu acho que a gigantesca tarefa que cabe a cada um nesse momento é de se reconduzir a Deus, cultivando a fé superior e racional, como nós espíritas temos tentado, e confiando que as autoridades, os governantes, que tenham absoluta certeza, eles não estão sós, entregues a eles próprios. Há um caminho, há um motivo por isso. Se eles agirem bem, de forma correta, eles estão fazendo o trabalho deles e serão recompensados, porque é a obrigação deles. Se não, também é algo que vai ficar gravado na consciência de cada um deles, Eu só sei de uma coisa: todos eles estão sendo assistidos e estão sendo conduzidos por luminosas forças superiores, que, juntamente com os cientistas, os levarão às soluções da interrupção dessa pandemia do Covid. É como se fosse assim, aquela oportunidade de a gente olhar para o interior mesmo e a gente se revelar. Mas aí eu assim, fora desse, não fugindo do contexto, mas falando sobre coisas que já se tinham dito, por exemplo, em 1866, no dia 25 de abril dessa mesma data, em um resumo das comunicações dadas pelas senhoras, que eles, como eles dizem, N e T, eu lendo, não, assim, a literatura que eu li não me dizia o nome dessas pessoas, só me diziam as letras, as iniciais do nome dela. Aí dizem que em estado sonambúlico, assim, de acordo com as obras póstumas de Allan Kardec, os espíritos já assinalavam que se precipitavam com muita rapidez os acontecimentos, que estão agora, e que já não vos dizemos como outrora, que a gente dizia, aproxima-se os tempos. Minha avó dizia, estão chegando, vai chegar um tempo que o mundo vai se acabar. E eu me lembro que eu, criança e adolescente, eu tinha muito medo, porque na minha imaginação de criança, eu imaginava assim coisas terríveis, quando ela dizia, se aproximam-se os tempos. Agora nós dizemos de forma assim diferente, Nós dizemos, os tempos são chegados. É diferente, gente. E vamos ver se a gente consegue compreender o que eu estou tentando dizer. Continuando, no meu entendimento atual, a Terra ela não vai ser transformada por um cataclismo que aniquile de súbito uma geração todinha, Essa atual vai desaparecendo assim gradualmente e uma nova vai suceder do mesmo modo.
sem que haja mudança assim natural das coisas. A época atual que a gente está vivendo é a da transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Nesse momento, nós estamos vivendo no século XXI e observamos a transição planetária pela qual está passando nosso planeta. E assim, não é só do ponto de vista geológico, mas especialmente no que diz respeito aos aspectos morais e espirituais. E assim, sabe, gente, para esses momentos que vivemos de muitas dores, terremotos, como a gente viu agora no Haiti, tsunamis, furacões, como também lá no Haiti, nos Estados Unidos, né? As violências do homem contra seu semelhante, enquanto ao mesmo tempo a luz e a genialidade do bem em muitas dimensões da própria terra, como o espírito Manuel Filomeno de Miranda, né, fala através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, né, e aí ele vai nos oferecer um livro que é interessante, que vocês, se vocês pudessem, vocês o lessem, que é O Amanhecer de uma Nova Era. Para quem leu o livro Transição Planetária, do mesmo autor, né, e que veio ao nome, se não me engano, em 2010, vai encontrar nesse livro uma continuação natural do anterior. Né? Para quem assim, não está bem lembrado, Manuel Filomeno de Miranda Batista, né? Aliás, o nome dele é Manuel Filomeno Batista de Miranda, né? Ele viveu na Bahia, nasceu em 1876 e morreu em 1942. Ele trabalhou na União Espírita Baiana, que foi fundada em 1915. E ali ele exerceu vários cargos, chegando à condição de presidente. E suas atividades principais doutrinárias, né, principalmente, foram direcionadas para as questões de obsessão e desobsessão. Daí, quando a gente, assim, como um médico, por exemplo, né, ele se especializa em determinado aspecto, então ele vai adquirindo mais e mais condições de melhorar naquilo que ele quer, não é naquilo que ele deseja que aconteça de melhor. Então, nesse livro, Amanhecer de uma Nova Era, nós temos como personagem, né, um arquivilão, que é Eliakim Ben Sadoc, que foi um judeu desencarnado, que retorna nesse romance mais recente, do qual eu falei, que é o Amanhecer de uma Nova Era, e dá continuidade aos temas e às tramas da transição planetária, na mesma dupla de literatos, né, lançado, como eu falei anteriormente, em 1910. Pois bem, em Amanhecer, o irmão Manuel, ele se reporta, vou tentar fazer um breve resumo, né? A vitória do bem e do amor, ao diluir a sombra da ignorância, que, embora persistam alguns desmandos do vandalismo, isso é sempre de breve duração, né? Tudo é de breve duração, o mal é de breve duração. O que é de longa duração é o bem, porque à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai querendo o bem se torna longo. E o mal, que é o oposto do bem, ele acaba, porque às vezes a própria vida nos apresenta situações como essas que nós estamos vivendo agora, e a gente precisa mudar, e a gente vai começando a ficar bom, não é? Acontece comigo, deve acontecer com vocês. Bom no sentido de melhorar, de não cometer mais aqueles equívocos que a gente cometia, né?
E assim, esse Emílio, por exemplo, um poema em prova, as narrativas que faz, e ele vai informando das atividades espirituais no livro, né, em auxílio dos trabalhadores do bem, momentaneamente, né, como sempre, agredidos pelas forças da perversidade espiritual, sob o suave e doce comando de quem? Do Santo de Assis, o elo de Jesus, que no seu tempo, né, como a gente sabe, implantou na terra, em sombras, o período da ternura e da fraternidade. Embora tudo conspirasse de maneira oposta, ele foi aquele santo querido para nós, que numa época tão difícil, que ele teve que abandonar uma das coisas que para nós é fragilidade, abandonar, que é a riqueza, é o bem-estar, né? E ele fez isso. A gente se recorda, né, que Francisco de Assis, ele veio à Terra na Idade Média, né? E ele veio por quê? Ele veio para conduzir aos homens ao verdadeiro cristianismo, cujas fontes estavam tisnadas. Ele foi o cantor de Deus, né? Deixando uma mensagem de amor incondicional. E agora, no período em que as grandes transformações se operam, olha, gente, nada mais natural que alguém que tanto ama e em quem o Mestre de Nazaré confia esteja atuando nessa caravana de amor. Então, nesse momento de pandemia, de cataclismos, não é, da natureza, coisas que estão acontecendo, tenham certeza que o Mestre de Assis, ele está exatamente nessas equipes do bem, não é? Então, os desafios, as lutas entre o passado dominador e um futuro promissor assinala a transição do mundo de provas e expiação para o mundo da regeneração, né? E nesse livro eles são apresentadas por Miranda como um campo de esperança, pois, assim, no livro ele vai esclarecer que os espíritos evoluídos, procedentes de outras dimensões, eles descem à sombra da terra, atendendo ao apelo de Jesus, a fim de contribuir em benefício de seus irmãos da retaguarda, e no grande e decisivo momento em que poderão ascender a outros planos para a gente fruir as bênçãos da harmonia cósmica. E é isso que vai acontecer, eu tenho muita fé. Então, assim, transitam pelas 240 páginas do livro de Amanhecer alguns personagens apresentados no livro Transição Planetária, cujo trabalho de regeneração e de convite ao bem é realizado, né? Aí nesse livro também, minha gente, vão surgir personagens como o venerando José Pititinga, trabalhador incansável do Evangelho, o missionário sacramentado Eurípides Bafanuto, o nobre servidor do Mestre Nazareno, o ex-Ranceniano, né? Jesus Gonçalves, Dr. Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, ao lado de tantos outros espíritos de bem. E exatamente como anunciado no século XIX, a obra nos fala dessa transformação, que é moral. E nos diz assim que a gente está no limiar da nova era, repleta de expectativas, mas também de esperança, sabe? O que se espera não é, como eu tinha falado anterior, o fim do mundo material, mas é o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo, né, que se esborrou, como é que eu vou dizer, bate um no outro. É isso o final dos tempos. E o reinado do bem vai naturalmente suceder ao reinado do mal. E assim, para melhor dizer, nessa dissertação, Miranda, que é sempre lúcido e coerente, ele vai referir exatamente esse período e as grandes oportunidades que a divindade está oferecendo aos que ainda permanecem na terra recalcitrantes do mal.
Por isso, assim, várias histórias são relatadas, assinalando resgates de espíritos que se erigiram através dos séculos e perseguidores da luz, ou que se perderam no meandro das viciações, esquecendo o endereço de Deus. Lendo alguns dos relatos, nós recordamos do Divino Pastor, asseverando que a gente sempre escuta, né? Parece que fica assim na cabeça do espírita: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Né? Aí, minha gente, lá no livro é emocionante a prece de Sara, que é a mãe de Eliakim Ben Sadoc, aquele que fez do olho o seu licor de preferência, que se embriagava cada vez mais no momento em que ele adere à mudança de atitude. Senhor de Israel e de todas as nações. Ela começa assim o poema, e ela disse, muito lindo: sede louvado sempre pela grandeza do vosso amor, pela misericórdia do vosso perdão, pela compaixão para com os vossos filhos transviados. Vossa grandeza não pode ser mensurada, nem compreendidas integralmente vossas leis de justiça. Submetemos-nos sempre em confiança absoluta aos vossos desígnios, que nos conduzem à plenitude. Recebei por misericórdia e compaixão o Filho pródigo de retorno ao vosso seio. A todos nós que vos amamos, a perene gratidão. É interessante que eu também lendo, assim, vi em algum lugar que Chico Xavier disse que depois de 50 anos da chegada do homem à Lua, exatamente no dia 20 de julho de 1969, se não me engano, se não acontecesse a Terceira Guerra Mundial, a Terra e os seus habitantes viveriam uma nova era. O tempo passou, né? As nações não deixaram de se desentender, mas nada que tenha chegado a um estado de guerra real. E isso, assim, me faz refletir por que não aconteceu. Não é que deixou de ter guerra. Nesse momento, eu nem sei quantos países do mundo estão em guerra. Mas aquela grande guerra que a gente dizia, a terceira grande guerra mundial, não é, com armamentos, ela vai acontecer, né? E a gente tinha medo, eu particularmente tinha muito medo, né? Bem, o fato é que essa nova era chegou, né? Estamos vivendo ela. E, na verdade, com a nova mentalidade. Nesses tempos novos, né? Quando se vive esse problema da pandemia, que eu acho que, no meu entender, né, no meu parco entendimento, é a Terceira Guerra Mundial. Muitos já não vivem como se tudo terminasse na sepultura, né? É o conhecimento das verdades eternas, do mesmo jeito que ensina o Espiritismo, né? Que dá ao homem, antes descrente e ignorante, as informações necessárias que levam à conscientização da imortalidade do espírito. Muitas pessoas têm me procurado nessa pandemia, né? Aí dizem assim, olha, às vezes pessoas, como eu falei assim no começo, de várias escolas espirituais, elas chegam e me dizem, né? Vilma, você na condição de espírita, o que é que você acha que está acontecendo? Me dê sua opinião. Inclusive, assim, aquelas pessoas evangélicas, eu acredito que mais radicais. Eu trabalho exatamente com uma pessoa assim, né? E eu vejo, no decorrer do tempo, nesses 2 anos que nós temos trabalhado juntos nessa pandemia, ele tem mudado muito as ideias dele, porque a gente conversa bastante, né? Pois bem, esses novos tempos dos quais a gente está falando, eles foram já preditos por Kardec, né? A revista Espírita, que foi fundada e dirigida por ele, que circulou na capital francesa durante 12 anos seguidos, eu acho que de 1858 até 1869, é isso mesmo. Traz na edição de dezembro de 1863 um estudo feito por Kardec,
sobre os sucessivos períodos em que o espiritismo seria experimentado, né? É interessante porque ele diz que vai ter o da curiosidade, o filosófico, o da luta, o religioso, o intermediário e o da regeneração social. Olha que interessante. Naquela época ele dizia isso. Avancemos na previsão e consideremos que agora, nesse período religioso, aconteceram as diretrizes, né, para a regeneração moral do mundo. Quando as luzes do Evangelho se espalharem em todas as direções, convidando a todos para um viver mais feliz, na exemplificação, nos ensinamentos de Jesus, foi o que aconteceu, que o homem começou a pensar. E foi lançada as bases para a fé raciocinada, valorizada pela doutrina espírita, né? O período intermediário é a condição desse período que estamos vivendo. O período da regeneração social acontecerá quando a Terra passar do mundo de expiação e provas e atingir a categoria de mundo de regeneração. É quando a humanidade que povoará a Terra será composta de pessoas que somente desejem o bem. E eu acho que tem muita gente que já está começando a querer desejar só o bem, né? Então, assim, as pessoas que atualmente estão voltadas à prática do bem, essas pessoas vão ter a oportunidade de voltar à Terra numa próxima encarnação. Para quê? Para continuar desenvolvendo um bom trabalho que desenvolveram aqui, desculpe, em prol do progresso da própria Terra, né? Quando aqueles que hoje estão barbarizando e espalhando a violência, a grande maioria deles, segundo o que eu entendo, eles não vão mais poder retornar para cá. Eles vão ter que reencarnar em um mundo atrasado, que esteja assim, de acordo com a evolução que eles conseguiram alcançar aqui. Não é que nesses casos o espírito regrida, é importante que a gente perceba isso. Na sua caminhada, pelo que eu já li, pelo que eu já escutei, o espírito jamais regride. No caso, o espírito ele fica assim, em estado estacionário, assim, da forma em que ele se encontra atualmente, para daí seguir, né, sua caminhada rumo à evolução. E nesse período de regeneração social é que predominarão os valores cristãos, né, baseados na caridade, na humildade, no amor ao próximo. Os homens vão ter assim uma visão da bandeira da união e da solidariedade. Essa nova era que estamos vivendo é o primórdio dessa era total de regeneração, né? Quando a Terra estará totalmente limpa, né, das mazelas que estão nos atingindo, que nos estão afligindo. Então, gente, a limpeza total dessas mazelas acontecerá no futuro. Não vai ser assim tão próximo, não. Não é que essa pandemia que a gente está vivendo está dizendo que chegamos a esse futuro. Não, não é isso, não. Não no futuro tão próximo, mas daqui a futuras gerações, conforme naturalmente o procedimento e as atitudes morais do homem. E esse progresso a gente sabe que é muito lento, né? É devagar, então não talvez até a gente sejam séculos, né? Pois bem, né, gente? Diante disso, eu penso que assim, a nossa obrigação é dar exemplos. Às vezes a gente não ensina, quer ensinar até os nossos filhos, dizendo coisas, mostrando a eles coisas. Mas a melhor coisa realmente é o nosso exemplo, né? E o nosso exemplo é que diz tudo. E o nosso dever é esclarecer as mentes. Eu acho que nesse momento é urgente nós assumirmos atitudes vencedoras, mesmo ante todas as vicissitudes da vida. Pois como o Evangelho, minha gente, ele penetra nos corações, tenho certeza, o negativismo se afasta. O sol do Evangelho, ele torna imune as ideias infelizes que, assim, conduzem os espíritos
ao caminho escabroso. Então, eu acho que convém a nós prepararmos já estes caminhos, né? Levando assim à mente e aos corações a nossa filosofia de vida, conforme os ensinamentos cristãos. Não mais dúvidas, mais certezas. Não mais vacilações, mais firmeza. Não mais temeridade, minha gente, mais autenticidade. Adentrados estamos já nessa nova era, com os corações e as mentes assim ajustadas no bem. Então que estejamos totalmente imunes às ideias destrutivas. Para essas ideias devemos dizer não. Não ao aborto, não ao suicídio, não ao crime, não às drogas, não à violência, não ao preconceito. Minha gente, terminando, eu digo que essa é a bendita oportunidade de a gente começar, né, a nossa regeneração. Não tem como não ser diferente, né? Pois bem, eu gostaria muito de agradecer ao Leopoldo Machado a oportunidade de eu poder falar um pouquinho das coisas que eu tenho lido durante esse tempo de intimidade comigo mesma. Acho que vocês da mesma forma. Eu acho que essa pandemia, lógico que não foi boa para ninguém, mas deu assim a gente aquela oportunidade de a gente tentar ser melhor e de a gente compreender porque certas coisas aconteciam e a gente não percebia, e agora a gente está percebendo, né? Então eu gostaria de terminar esse bate-papo com a prece de Cáritas, que eu acho assim belíssimo. Eu acho que resume tudo o que talvez eu tenha tentado falar, e espero que vocês, com toda humildade, tenham realmente assim entendido o meu ponto de vista, tá bom? Um beijo mais uma vez especial a todos vocês, né? Então, nesse momento, eu peço que vocês fechem seus olhos e a gente vai fazer a prece de Cáritas, desejando que em breve estejamos juntos, pelo amor e pela bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois bondade e todo poder, dai força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a caridade e a compaixão. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao doente o repouso, ao aflito a consolação. Pai, dai à criança o guia, ao espírito a verdade, ao culpado o arrependimento e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que a vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem.
Que assim seja. Boa tarde, queridos amigos. Senhor dos céus e da terra, abençoai nosso ideal aqui e além. Dai-nos o poder de entender a vossa vontade, para que seja cumprida a lei. Dispensai o nosso ódio, para que haja alegria. Dispensai o medo, para que surja coragem. Dispensai a inércia, para que nasça o trabalho. Consenti, Senhor, que o vosso nome não fique em vão em nossos caminhos, nas nossas atitudes e no nosso amor para convosco, para com o próximo. Ajudai-nos a aumentar nossa fé, para que possamos doar esperanças. Fazer com que a nossa caridade se avolume, para que possamos doar paz. Ajudai-nos a multiplicar nossa fraternidade, para que possamos doar amor. E que, ao sairmos daqui, sejamos interligados pela luz, onde olham as estrelas, ainda que distantes uma das outras. Que se faça a vossa vontade, não a nossa. São Francisco de Assis.